Salve, salve pessoal, tudo bem? Sejam novamente bem-vindos ao canal do Vitalizando. E hoje eu vou falar sobre dicas práticas para você que quer turbinar o seu cérebro, para você que quer turbinar os seus hábitos, turbinar o seu foco e ficar com a sua mente tinindo para aqueles momentos onde você mais precisa dela. Se tu quer entender como pode aumentar a tua performance, aumentar a performance da tua mente, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te falar um pouco sobre isso. Então tá, para quem não me conhece, eu sou o William Campos, praticante de meditação, pesquisador de meditação. Pratico meditação há 5 anos, em momentos que eu parei, momentos que eu voltei. E hoje vim aqui falar para vocês então sobre essas formas da gente turbinar o nosso cérebro, de fazer com que ele tenha uma performance mais alta, para que ele seja um cérebro mais atento, mais focado na hora que a gente estiver precisando, fazendo alguma tarefa importante. Na maior parte do tempo hoje em dia, né? Nesse ritmo frenético, muitas responsabilidades, a gente está sempre precisando ou querendo fazer alguma coisa interessante, alguma coisa que seja para o nosso crescimento. Então, nada como ter um cérebro forte, ter um cérebro firme, focado, para a gente conseguir efetivamente aprender o que a gente estiver aprendendo, ler o que a gente estiver lendo, olhar o que a gente estiver olhando, estar presente, estar focado. Então eu vou deixar hoje 5 dicas importantíssimas, a última é a matadora, para a gente poder ter essa performance aumentada, para a gente poder ter esse cérebro focado que a gente tanto quer ter. Para quem já não tem, né? Talvez você esteja vendo aí, tu tenha, sorte a tua. Então o primeiro ponto para a saúde do cérebro, para ter o nosso cérebro focado e tinindo, é o nosso sono. O primeiro ponto a gente ter cuidado é com o nosso sono. Quando a gente dorme menos, você já deve ter percebido isso na sua vida. Quando a gente dorme menos, dorme pouco, a gente fica com a nossa capacidade cognitiva comprometida. Então no dia seguinte, quando a gente dormiu pouco, ou virou uma noite, a gente está com o nosso reflexo mais lento, a nossa capacidade de resposta está mais lenta, a nossa capacidade de tomar decisões está mais lenta, a nossa capacidade de pensar está prejudicada. Então o sono ele funciona como se fosse um reset, como se fosse dar um reinício na tua mente, no teu cérebro, né? Então o cérebro ele nunca para de pensar, ele nunca para de funcionar. Mas quando tu desliga o teu corpo, desliga muito entre aspas, né? Porque a gente não desliga. Mas quando a gente coloca ele para repousar na hora de descanso do sono, essas baterias são recarregadas, alguns hormônios são disparados, como a melatonina, por exemplo, que é o hormônio do sono, e a gente se restaura para o dia seguinte. Então a gente está de novo bem, a gente está de novo com a nossa bateriazinha de tomadas de decisões. Se você não sabe, as nossas tomadas de decisões no dia, elas são como uma bateria, tem um nível. No final do dia está mais difícil a gente tomar uma decisão, porque essa bateriazinha ao longo do dia vai diminuindo. A cada decisão que a gente toma, essa bateria vai diminuindo, então a gente vai ficando com menos capacidade de responder com clareza, responder aquilo exatamente que a gente gostaria de responder, as situações cotidianas, né? Então até tem grandes CEOs aí do mundo, pessoas que trabalham com alta performance, que gostam de aplicar na sua vida isso. Elas escolhem a roupa um dia antes ou usam as mesmas roupas, só, claro, peças diferentes, mas mesmo padrão de roupa, para não ter que tomar essa decisão e não gastar nenhuma decisão. Então fica uma dica aí também extra, né? Se você talvez passa muito tempo de manhã tomando decisões supérfluas, entre aspas, né? Escolher a tua roupa, escolher, sei lá, qual vai ser o teu sapato, talvez tu esteja gastando um pouco das tuas tomadas de decisões e ao longo do dia tu vai ter menos essa capacidade, tá? Então o sono ele funciona como esse recarregador das baterias. Basicamente, é importantíssimo para nossa mente no dia seguinte estar focada e bem. A segunda coisa importante é a alimentação. Isso é básico já está ficando um assunto que todo mundo quase fala sobre alimentação consciente, alimentação saudável. E isso afeta diretamente o nosso cérebro. Já se sabe em estudos que o intestino ele é como se fosse o segundo cérebro do corpo. Então quando a gente sobrecarrega o nosso sistema digestivo, onde está o intestino, o estômago, né, a gente tem a nossa capacidade de energia, ela fica diminuída, ela fica deficitária.
porque a gente acaba deslocando o corpo, né? Acaba deslocando muita energia para fazer uma digestão de algo pesado, por exemplo, que você tenha comido um dia anterior, ou comeu no almoço e de tarde você tá ali que não consegue parar em pé no trabalho, não consegue parar olhando uma tela, já dá um sono, já deixa você meio como se tivesse, sei lá, sem dormir a noite passada. Mas na verdade o seu corpo está direcionando essa energia que está faltando para você, a energia que está faltando para você focar no seu trabalho, ela está toda focada em fazer a digestão daquilo que você ingeriu no seu almoço. Então a alimentação ela é um ponto crucial. Aquilo que a gente coloca para dentro do nosso corpo é o que vai nutrir o nosso corpo, nutre as nossas células, nutre o nosso cérebro, deixa o nosso corpo mais forte ou mais fraco, muito a depender do que a gente está colocando para dentro. Então nos dias de hoje, com essa ideia de fast food, comida rápida, né? Comer correndo, essa falta de qualidade, essa falta de atenção que a gente tem dado às nossas refeições, faz com que o nosso cérebro também sofra consequências. A nossa capacidade de raciocínio diminui, porque o açúcar ele é um inibidor de neurotransmissores, entre outras coisas. Então excesso de açúcar, excesso de gordura, excesso de alimento pesado no nosso corpo, alimentos difíceis de digestão, vão deixar a nossa capacidade cerebral menor e a gente vai ficar com a cabeça, com a mente, com o cérebro menos focado, menos criativo. A gente vai estar com a energia deslocada para outras coisas, porque a gente talvez exagerou demais na comida. Então preste atenção na sua alimentação, naquilo que você está ingerindo, naquilo que você está colocando para dentro do seu corpo. Isso é muito importante para a gente ter uma mente focada, para a gente ter uma mente firme, para a gente ter uma mente tinindo na hora de tiver que resolver um problema. E o terceiro ponto, então, de fortalecimento da mente e do cérebro é a atividade física. Sim, movimento do corpo. O nosso corpo não foi feito para estar parado, de maneira nenhuma. Se você que está me vendo agora é uma pessoa sedentária, que não tem uma prática regular de atividade física, não tem uma prática regular de esporte, qualquer tipo que seja, coletivo, individual, por favor, né? Vamos se mexer em pleno século XXI, ano de 2020. A gente não precisa de tanta consciência mais para saber que atividade física e movimento do corpo é importante. Isso é muito importante para o fortalecimento da nossa mente, das redes neurais, da liberação de hormônios do prazer, hormônios de felicidade, para a gente ter um corpo firme, a gente ter uma mente atenta. Por exemplo, uma atividade que seja coletiva, um esporte que seja coletivo, ele fortalece a sua capacidade de tomada de decisão rápida, seu reflexo de tomar uma decisão, por exemplo. Né? Quando você está ali então no jogo de futebol, que tem que tomar as decisões rápidas, aquilo está fortalecendo a sua capacidade de raciocínio rápido e lógico também. Então é interessante demais esportes coletivos. E no esporte individual, como a academia, por exemplo, a academia ela fortalece o nosso sistema antifrágil, nosso sistema resiliente. Resiliente e antifragilidade tem uma certa diferença, né? Se você não ouviu falar ainda do conceito de antifragilidade, eu recomendo o livro do Nassim Nicholas Taleb, que é o Antifrágil, vai aparecer na tela agora aqui. Esse livro é bem interessante, um livro grande, denso, sobre antifragilidade. Que diferentemente da resiliência, que quando vem o vento, né, que tem aquela ideia do bambu, vem o vento, ele dobra e volta para o mesmo lugar, na antifragilidade é o contrário. Na antifragilidade é diferente. Você passa por uma crise, vem um vento, vem uma tempestade, você sai mais forte dela, você sai mais robusto dela. Então a antifragilidade é as coisas que se beneficiam com o caos. Existem coisas e existem pessoas, né, que podem se beneficiar com o caos. Você pode ser uma delas. Esse conceito de antifragilidade se aplica muito à academia. Quando você entra lá na academia, no esporte em si em geral, você entra talvez hoje estou cansado, não quero, mas você em geral vai sair melhor de lá. E no outro dia melhor, e no outro dia melhor. E com o passar do tempo você está cada vez melhor. Vicia essa sensação. Os hormônios que são liberados do nosso corpo na hora da atividade física, eles viciam.
Por mais difícil que possa ser, começar, é sempre mais difícil. Pensa em um carro, pensa no modelo de um carro pesado. A hora de arrancar é sempre a hora mais difícil, a hora de arrancar é sempre a hora mais complicada. Um avião, quando ele vai decolar, pesado, ele gasta 60% do combustível dele para decolar, grande parte dos aviões, né? Depois ele só se mantém, o vento ajuda ele, a gravidade ajuda ele a seguir. Então começar é sempre um pouco mais difícil, por isso que a primeira é a mais forte. Depois é leve, a gente pega o embalo da atividade física, só vai. Então esse fortalecimento que a atividade física traz para a nossa rede neural e para a nossa mente, ele é muito benéfica para o cérebro. A gente fica com uma mente mais forte mesmo, uma mente mais focada, uma mente mais rebuscada. A gente tem muita capacidade criativa também, porque a gente está sempre oxigenando a nossa mente, o nosso corpo. Então atividade física é importantíssimo para você que quer ter uma mente firme, forte e com foco. E o quarto ponto então de fortalecimento do cérebro é a leitura. A leitura é muito importante para criar novas redes neurais, novas redes sinápticas. Você deve ter ouvido falar de neuroplasticidade, não é? Pois é a capacidade da mente de se refazer, se transformar. O livro ele é um ajudante muito forte da questão da neuroplasticidade. As novas ideias que os livros trazem, elas expandem a nossa mente, trazem novos argumentos para a nossa fala, trazem novos conhecimentos que vão nos libertar de certos hábitos que talvez não façam sentido. É muito interessante esse exercício de ler as palavras, o cérebro ler, entender, interpretar elas e depois talvez aplicá-las na sua vida, aplicá-las em alguma conversa. Então a capacidade cognitiva se desenvolve muito com a leitura. Fora que nosso mundo se expande, né? Procure ler sobre assuntos que você nunca leu, procure coisas que você não lê, se você tem o hábito. E se você não tem o hábito da leitura, comece a ler um livro, comece por livros menores, livros mais simples e vá aumentando a sua capacidade. Como tudo na vida é treino e constância. Em algum momento você vai estar lendo livros maiores, mais complexos, de assuntos mais complexos. Mas é isso. Tenha como hábito a leitura, porque ela fortalece redes neurais no nosso cérebro, aumenta a nossa capacidade de visão sobre o mundo, argumentação, leva nós para o campo imaginativo, que faz com que a gente seja mais criativo. Então é muito importante também esse exercício para a mente. E o último ponto, então, não menos importante, talvez seja um dos mais importantes pontos, o quinto dos nossos exercícios da academia da mente e do cérebro é a meditação. Não podia deixar de ser, né? A meditação ela é fundamental, principalmente nos dias de hoje. O Buda falava de meditação há 2.500 anos atrás. A população do mundo era um terço do que é hoje, ou um quarto, um quinto. Agora não tenho os dados aqui, não faço ideia. Mas eram muito menos pessoas, muito menos atividade, muito menos máquina. E hoje a gente tem um mundo frenético, onde se a gente não tiver um momento para parar, respirar e analisar as coisas que estão chegando, todos os inputs que a gente tem recebido, isso vai acabar se transformando em algum momento em confusão. É natural isso. Imagina você um espaço aberto, um campo aberto, uma casa vazia, onde você só coloca a coisa para dentro e não organiza nada. Vai chegar um momento que as coisas vão estar, não vai caber mais nada, vai estar tudo meio que um por cima do outro, você não vai saber onde está nada. É assim que funciona a mente também. Se você começar só a receber inputs sem nenhum momento para parar, respirar e analisar, olhar com calma para as coisas, você vai ter outputs confusos, você vai ter uma mente confusa e acelerada. É natural, isso vai acontecer. Então, lembra quando eu comentei na parte do sono que o cérebro ele nunca para, ele nunca dá um tempo, ele está sempre em atividade? Já se sabe hoje, através de pesquisas e usando ressonância magnética, imagens do cérebro, de que a atividade cerebral de meditadores ela é menor, ela é mais branda do que a atividade cerebral de quem não pratica a meditação. Então ela tem essa capacidade que o sono não tem de fazer com que a atividade cerebral diminua, atenue, fique mais tranquila, mais calma. Esse é o ponto onde a gente quer chegar. Não ser só uma pessoa reativa, mas ser uma pessoa que consegue dar espaço para trás. Eu vou deixar um vídeo no card aqui que fala sobre 2 modos de atuação da mente, que é o modo atuante e o modo existente.
Esses dois modos explicam muita coisa sobre como a gente atua no mundo, como a gente opera no mundo, como a nossa mente opera. Mas basicamente isso, a meditação tem esse poder de diminuir a frequência, baixar a frequência da nossa mente e nos tornar mais receptivo para o mundo. Com essa claridade, com essa receptividade, a gente entrega muito melhor. A gente tem capacidade de organizar a nossa mente, então aquela casa, deixar ela organizada, e o que a gente sabe muito bem onde as coisas estão. Eu quero aquele livro, eu quero aquela coisa lá, eu vou lá e busco, porque eu deixei organizada a minha mente. A meditação faz isso com a gente, ela organiza a nossa mente, ela organiza nossos pensamentos, sem contar na parte da respiração, né? Que é muito importante, a fluidez da respiração, a fluidez da vida no nosso corpo, né? A nossa consciência, vibrando junto com a Terra, com o cosmos, com tudo que tem à nossa volta, é importantíssimo. A meditação, ela é o suprassumo do exercício da mente. Faça todos esses que eu falei antes, pra gente recapitular aqui, tá? Alimentação saudável, sono, leitura, atividade física e meditação. Faça todos esses, você vai ver a diferença na sua vida. Você vai ver a diferença na sua mente, mas faça todo dia, diariamente, pratique. Comece, use o poder do tempo a seu favor e comece hoje, se você já não começa, se você já não faz, faça, experimente, que você vai ver a turbinada que isso vai dar na sua mente, no seu cérebro, certo? Se você gostou desse conteúdo, já sabe, deixa o like, te inscreve no canal, vou trazer muito mais coisas interessantes sobre isso, então espero que você esteja junto, e para os comentários eu gostaria de saber qual é o livro que você está lendo agora. Se você está lendo algum livro. Se não está lendo agora, qual foi o último livro que você leu? Comenta aqui, a gente continua esse papo. Eu vou ali comentar o meu também. E vamos juntos nessa jornada de autoconhecimento, de discernimento e de expansão da consciência também. Certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo.